Se você tiver Bíblia, abra por favor, ela em Efésios capítulo 4, quero ser rápido, como disse a pastora Rosana quinta-feira, quero ser sucinta, aleluia. Efésios capítulo 4, se Deus permitir, quinta-feira quero compartilhar com você uma palavra tremenda. Não existe missão sem alvo e nem visão sem foco. Você não pode perder quinta-feira nas nossas quintas de renovação. Programe-se para estar conosco. Efésios capítulo 4, quero ler a partir do versículo 17, uma carta linda que Paulo escreveu ao povo dessa província, até porque você sabe que lá em Éfeso havia e existe a construção do templo de Diana dos Efésios, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e era um lugar onde se havia uma extrema idolatria. Então tudo aquilo que se fez, tudo aquilo que se edificou, que se plantou na vida da igreja de Éfeso, aqueles que na verdade não queriam a libertação do povo, ficavam levantando muralhas, trazendo dogmas, conceitos, e Paulo muito preocupado com a igreja, sempre enviando instruções. Nós estamos vendo recentemente agora, uma das coisas que a gente mais vê na internet é acerca do avivamento de Asbury, lá nos Estados Unidos, aquela universidade que estão há muitas horas celebrando cultos ao Senhor. Aí você diz assim: pastor, por que você não abre a igreja também para a gente ficar celebrando? Porque avivamento não se produz, avivamento a gente se prepara para recebê-lo, porque avivamento não é música, avivamento não é um som, avivamento é mudança de vida, avivamento é arrependimento. Essa igreja chama ventos de avivamento, porque a palavra avivamento que vem do verbo avivar, e avivar significa renovar, recomeçar. Então o que nós temos que fazer? Dia após dia, renovar, avivar a nossa vida, para viver em novidade de vida no Senhor. Aquela universidade, o que está acontecendo lá, não é algo assim que, alguém começou a tocar um violão lá e aconteceu. Não. Aquela universidade foi fundada por Francis Asbury, andava com John Wesley na plantação da igreja metodista nos Estados Unidos. Então aquela universidade tem princípios cristãos. O apóstolo Paulo de Tarso ontem colocou uma foto expandida das colunas daquele lugar, daquela capela, onde tem frases em hebraico, e uma delas é santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor era o que estava escrito na placa que ia na testa do sacerdote. Então aquele lugar é um lugar onde eles vivem todos os dias culto ao Senhor. Todos os dias eles estão realizando cultos, todos os dias eles estão realizando cultos, todos os dias eles estão ali aos pés do Senhor. Então o que eles estão vivendo ali agora é a consequência de uma vida de arrependimento, de uma mudança de vida. E nós aqui no Ocidente, e nós vamos falar principalmente do Brasil, que somos uma junção de raças, a gente é muito levado pela movimentação das coisas, a gente gosta de movimentos, e a gente não se prepara para que Deus possa fazer coisas em nós. Quando a gente olha para o período de carnaval, por exemplo, ainda existem crentes, e você talvez conheça alguns, que acham que ele não tem problema nenhum de participar das festividades de carnaval. Não há problema nenhum dele ter a escola de samba preferida dele, do ritmo de samba dele, ou do enredo que ele gosta. Tem gente que ainda tem esse entendimento. O que aquilo edifica a mim e a você? Nada, é uma exposição, uma exploração física, expondo aquilo que a Bíblia nos ensina a chamar de templo e morada do Espírito Santo, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Diga para esse irmão, gente boa do seu lado, diga: você é templo e morada do Espírito Santo. Então o nosso corpo a gente preserva para o Senhor. A mulher preserva o seu corpo para o seu marido, e o homem o seu para a sua esposa. É uma necessidade nossa de compreensão, mas não é o que o mundo nos ensina. Então nós somos atacados pela cultura, nós somos atacados pelo mundanismo, nós somos atacados pelos dogmas, e nós, carregados de rejeição, como muitas vezes somos, pelas dores e consequências da nossa vida, muitas vezes a gente quer agradar as pessoas
para ser aceito, quer agradar as pessoas ou fazer o que as pessoas estão fazendo para a gente não se sentir excluído. Eu já falei para vocês por diversas vezes que a gente nunca teve dificuldade nenhuma e também nunca teve nenhum pesar de sentar com os nossos filhos e de explicar para eles alguns princípios que não agradam a Deus. Então eles sempre foram para a escola sabendo o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Todas as festas que a escola tem que fazer, até porque a escola está debaixo de princípios e alguns conceitos, o folclore e tantas as outras festas pagãs, os nossos filhos sempre foram para a escola sabendo de que eles não participariam daquilo, nunca se sentiram escandalizados de ficar sentado. Meu filho nunca veio com orelha de coelho em casa, irmão. Meu filho nunca chegou em casa com cara de coelho, porque ele não aprendeu que ele é coelho, porque ele vive para o cordeiro. Entende isso? Então os nossos filhos, eles precisam ser ensinados, porque eles, em vez de transformar o ambiente onde estão, eles estão sendo transformados pelos locais onde eles estão. E o que nós temos que fazer? Produzir mudança, arrependimento, a nossa constância de viver com o Senhor. A profetisa Márcia falava no início do culto, a igreja de Éfeso, que ouviu a palavra do Senhor. Eu conheço as obras de vocês, mas eu sei que vocês abandonaram o primeiro amor. E muitas pessoas às vezes ouvem isso: ai, é verdade, eu preciso voltar ao primeiro amor. Então o que a pessoa faz? Ela volta no primeiro amor. Mas aí depois que ela lembra onde ela caiu, onde ela vacilou, ela quer saltar e ir lá onde ela estava. Não, quando a Bíblia diz volta a praticar o primeiro amor, é volta no ponto de partida e começa a andar de novo. Então nós precisamos entender que a nossa vida é uma novidade diária. Você pode contar para o teu irmão isso? A sua vida é uma novidade diária. Olha para ele de novo e fala assim: você vive o novo de Deus todos os dias. A gente canta aquela canção: vem me visitar hoje aqui, eu quero viver algo novo. A gente não canta isso, irmão. A gente canta porque a gente é cheio de ignorância muitas vezes. A gente nem deveria cantar, porque o novo se faz presente. Se as misericórdias se renovam a cada manhã, imagino que a palavra de Deus não pode fazer na minha vida e na sua, a cada dia, a cada amanhecer, a cada estabelecer. Você é fruto de um propósito de Deus, você existe pelo cuidado de Deus, você é guardado pelo zelo de Deus, amém, irmão? Então nós precisamos entender que a novidade está na forma como eu escolho de viver. Você colhe as consequências das escolhas. Repete isso comigo: eu colho as consequências da minha escolha. Escolheu bem, é igual. Tem homem varoloso aqui hoje? A sua esposa te dá a listinha de supermercado também, como a minha? É uma bênção, né, irmão? Aí está lá: bananas, não muito verdes, nem muito maduras. Aí eu chego lá, eu pego a banana, eu falo: Jesus, ela está verde ou ela está madura? Tomates, está lá escrito tomates, não muito verde, mas também não muito maduro. Não é para fazer molho, é para fazer salada. Eu pego o tomate e falo: meu Deus. Então a gente chega em casa e a alegria da irmãzinha é a consequência da nossa escolha. Na vida é igualzinho. E a gente não pode esquecer de uma coisa, irmão. Eu vivi 23 anos da minha vida sem Jesus. Eu era religioso, dentro de um dogma, em que eu vivi pelos meus antepassados, pelos meus pais, os meus pais pelos meus avós pelos meus bisavós, e assim por diante. Então eu tinha uma religião. Eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Eu conhecia o dogma da religião, a cultura da religião. Eu conhecia os traços da religião, apenas isso. 23 anos da minha vida eu vivi lá preso. Não adianta eu cobrar algumas coisas que eu vivi 23 anos num cativeiro. 23 anos eu vivi preso na ignorância. Então esses 23 anos eu preciso correr agora para recuperar um tempo. Mas aquilo que eu escolhi lá, 23 anos, geram consequências. A gente não pode se esquecer: o que a gente viveu longe do Senhor, longe da palavra, vai render uma colheita. Tem gente que se converte e acha que porque se converteu, tudo vai sumir, como se fosse a lâmpada do gênio. Aparece o gênio.
aí tudo apaga. Não, as consequências elas vão vir sobre mim, sobre você. Mas estando no Senhor, nós seremos renovados a cada dia para viver tudo aquilo que o Pai tem para nós, em nome de Jesus. Entende isso? Essa carta de Paulo à igreja de Éfeso, à província de Éfeso, ela tem 3 pilares. Se você estudar essa carta, marca aí para você nunca mais esquecer. Paulo vai falar 3 palavras. As palavras que Paulo fala é corpo, edifício e casal. Repete comigo: corpo, edifício e casal. Isso, o corpo, ele está querendo provar e mostrar que neste corpo que ele usa, Cristo é o cabeça. Quando ele usa a expressão edifício, ele quer mostrar que toda construção tem uma base. Então Cristo é a pedra fundamental. Agora, quando ele fala do casal, ele está dizendo do relacionamento, do vínculo que Deus deseja ter conosco. Então, eu e você somos a noiva e Cristo é o nosso amado esposo. Entende isso? Então há uma necessidade sua, minha e nossa, de entender que Jesus não vem buscar isso aqui. Repete comigo: Deus não vem através de Jesus. Faz assim com a mãozinha, ó, buscar isso aqui. Isso aqui eu estou dizendo prédio. Isso aqui é a feitura de homens. Deus não habita aqui. Deus habita aqui. E quando o primeiro santo chega aqui, esse lugar é santo. Quando você sair aqui fora, está escrito ventos de avivamento. Não está escrito igreja, está escrito ventos de avivamento. Esse lugar chamado de igreja, ventos de avivamento, ou ventos ou ventania, como dizem. Esse lugar aqui, ele só é santo quando o primeiro crente chega. Porque a presença de Deus não está no ambiente. A presença de Deus está na pessoa. Por isso que sozinho você não consegue viver e fazer nada, porque você passa a ser senhor de você mesmo. Sozinho você é templo, mas juntos somos igreja. E a Bíblia diz que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Então é uma necessidade nossa de compreensão isso, que Jesus não vem buscar essa estrutura. Jesus vem buscar uma noiva. Fala comigo: Jesus vem me buscar. Tem irmão que quando fala a palavra noiva, fala assim: sou espada. Eu também sou, irmão, mas Jesus vem buscar a noiva. E está esperando alguém que o ame, acima de tudo e acima de todos. Tem gente que fala assim: não pode mais beber. Não é questão de não poder, é de questão de que não agrada mais. Não tem mais prazer. Não tem mais porquê, até porque a bebida era uma busca temporária de um prazer momentâneo que nos encorajava. Alguns se tornavam o palhação da corte, era o contador de história de todo mundo ria porque ele bebia. Aí depois ele tinha consequências das dores de cabeça, enxaqueca e assim por diante, o fígado arrebentado. Hoje nós não precisamos mais. Pastor, mas não pode nem mais uma sem álcool. Irmão, uma sem álcool é só você tomar cerveja sem o C, é a veja. Então, mas você vai beber para quê? Você vai tomar um álcool que não, só para falar que você bebe, para agradar alguém, para agradar as pessoas, para não ser talvez chamado pelas pessoas de bitolado. Eu prefiro muito ser chamado pelas pessoas de bitolado, ignorante, quadrado, atrasado, mas ser chamado de filho regenerado, querido e amado no céu pelo Senhor. Você entende o que eu estou falando, irmão? É uma necessidade nossa de compreensão. Essa semana, minha filha falou comigo assim: pai, estou passada. Eu falei: que foi, filha? Pai, está uma vuvuca aqui na minha sala. Por causa da formatura, minha filha vai fazer formatura de 3º ano esse ano. Ela disse: pai, tá uma muvuca. Sabe por quê, pai? Por causa de bebida da festa. Aí eu disse para ela assim: filha, nunca se esqueça aquilo que eu sempre te digo: aonde não há princípio, há confusão. As pessoas sem princípio, elas são confundidas. As pessoas sem princípio não sabem na verdade aquilo que elas querem. Então elas buscam um prazer momentâneo, elas buscam um prazer temporário. E nós, crentes em Jesus, quando nós nos convertemos, tem que haver em nós o que? Verdadeiramente mudança plena, mudança real. E às vezes a gente fala assim: ah, eu sou crente, mas não sou palhaço, não levo desaforo para casa. Irmão, oferece a outra face.
Porque a bênção não está quando você apanha, a bênção está quando você oferece. Então para muitas vezes de querer levar vantagem, porque tem crente que não é crente no local de trabalho, porque ele não muda essa temperança dele, essa forma agressiva de falar e de agir, essa mania de reagir. Irmão, deixa eu te contar uma coisa para você: você não é quando você fala, você é quando você reage. As pessoas vão marcar você não por aquilo que você faz, mas pela forma de você reagir. E na reação que a gente precisa dizer: Espírito Santo, eu preciso de você. Espírito Santo, eu preciso do Senhor na minha vida, porque eu não posso mais ser aquela pessoa ignorante daquela época, eu não posso mais ser aquela pessoa estúpida daquela época, eu não posso mais agir daquela forma, eu preciso ser calmo, temperando. Senhor, me ajuda, e Ele vai te ajudar. Mas é uma necessidade nossa de compreensão, que tem que ter mudança total e completa. Diga para o teu irmão: um avivamento virá com força, fala para ele, sobre você e sobre mim, quando a mudança for completa. Por exemplo, tem um monte de gente brincando nas redes sociais, não sei se você já viu. Eu não gosto desse tipo de brincadeira, mas vou falar para você porque nós somos amigos. Mas as pessoas estão dizendo assim: está todo mundo se enredando com o avivamento dos Estados Unidos, mas no Brasil, se o culto passa de 2 horas, todo mundo fica pressionando o pregador, olhando no relógio. E é verdade, irmão. Eu falei para alguns irmãos ontem: culto às 9, irmão, e culto às 19. Aí teve um que disse assim: às 9 não dá, dá para ir às 19. Então, para a gente querer alguma coisa que é sobrenatural, a gente precisa viver de forma sobrenatural. A gente precisa fazer coisas fora da caixa. A gente precisa fazer coisas fora do nosso cotidiano. A gente precisa fazer alguma coisa além daquilo que a gente quer alcançar no Senhor. Então, se você quiser provar coisas maiores, faça mais coisas para o Senhor. Profetiza mais. Você falou aqui sobre a vida dela, chamado dela ministerial. Eu também, irmão, quando eu me converti, a minha vida foi aonde? Servindo a casa do Senhor. Eu já contei para vocês que em 1999, quando eu me casei 12 de junho, dia 4 de agosto, meu pastor me chamou para fazer a obra de Deus. Irmãos, eu tinha sonhos de viajar com a Márcia todo final de semana. Eu trabalhava, ganhava bem, tinha um baita salário. Falei para ela na lua de mel: amor, nossos dias serão maravilhosos. De segunda a sexta-feira nós vamos trabalhar. No final do expediente nós vamos montar no carro e nós vamos passear. Aí no domingo de manhã a gente acorda na cidade que a gente tiver, a gente vai na igreja, aí a gente celebra o Senhor na igreja, depois a gente monta no carro, vai para casa, chega em casa, prepara tudo. Na semana seguinte começa a semana de novo. E eu imagino que Deus devia estar ali observando: sonha, gordinho, sonha, gordinho, sonha. E aí, amados, dali a pouquinho o seu pastor me chamou, irmãos, e nosso serviço na igreja era muito, era manso, era tranquilo. A gente passou a ter muito tempo depois para viver. Aí de segunda-feira tinha culto na igreja, terça-feira eu fazia culto em Bariri, quarta-feira tinha culto na igreja, quinta-feira eu fazia culto em Bariri, sexta-feira tinha culto na igreja, sábado eu fazia culto em Bariri, domingo tinha 2 cultos na igreja. Chegava segunda-feira, culto de novo de noite. Aí terça-feira eu ia para Bariri, quarta-feira tinha culto na igreja, quinta-feira eu ia para Bariri. Irmão, Bariri, meu carro já contornava os buracos da estrada. Nunca mais, e quando eu achei que Deus estava começando a maneirar um pouquinho para mim, que eu diminuí um pouco a minha intensidade, estava ganhando bastante dinheiro, trabalhando bem, oh glória, falei, agora eu vou começar a desfrutar. Aí eu morava aqui no Jardim América, via esse prédio construir, passava aqui todo dia para levar meus filhos na escola. Aí do lado da minha casa tinha um terreno lindo, eu cobiçava aquele terreno, eu subia no muro assim para dar uma olhadinha no terreno. Eu falava: vou comprar esse terreno, vou quebrar essa parede, vou fazer um parquinho para os meus filhos, vou colocar uma graminha, playground, uma edículazinha para mim chamar minha família, para a gente passar o final de semana. Eu imagino que enquanto eu trepava, eu subia, o Senhor falava assim: sonha, gordinho. A hora que eu achei, o Senhor disse: agora você vai edificar um ministério, você vai edificar uma casa. Então o dinheiro que você tem para comprar terreno, você vai comprar som. E nunca mais viu dinheiro. Glória a Jesus, amado. A nossa vida aqui nessa terra, depois da nossa conversão, é para ser gasta
capacitada para abençoar a vida de alguém, porque você é um instrumento de transformação na vida de alguém, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga: você é um instrumento de transformação na vida de alguém. Você pode aplaudir Jesus ou não? Já falta 12 para as 11. O relógio já está piscando aqui. Você já começou a ficar impaciente. Seu frango já está começando a queimar as asas. Se eu for pregar, não vai prestar. Acho que não vai dar. Só posso ler então? Então vamos ler só. Pega aí. Pega a Bíblia aí. Senão liga ela. Onde já se viu? Liga a Bíblia. Não. Quem tem 40 anos ou mais? Olha que igreja madura. Mas deixa eu falar uma coisa. Não, é bênção. Eu também tenho. E esse ano eu vou dizer assim: 50. Ô irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Eu não via a hora de fazer 40 anos. Não via. Porque eu aprendi que 40 é a data do deserto. É o símbolo da prova. Eu falei: deixa eu passar logo esse negócio, né? Aí fiz 40. Irmão, mas depois que eu fiz 40, mas deu uma despinguelada, irmão. Mas tá depressa o negócio. Eu tenho olhado que eu estou parecendo aquelas Kombi antigas. Como assim, apóstolo? Cada vez mais está diminuindo o capô aqui, irmão. Está indo para trás. E eu não sei, irmão, essa molecada agora deu de passar uma pena no cabelo agora, né, irmão? Eu só tirar o gel, irmão. Nossa, mas tá branco. Olha para meu pai ali, irmão, 76 anos, olha o cabelinho dele. Oi, meu Deus do céu. Aí minha mãe, você herdou do meu pai, está amarrado esse negócio. Cabelo branco, né, irmão? Mas, aleluia. O que eu estava falando mesmo, irmão? Eu ia ler Efésios capítulo 4. É que eu estava com saudade de pregar, você está entendendo, irmão? Que prova que é ficar calado, viu? Meu Deus do céu. Eu não nasci para ficar quieto, irmão. Não consigo. Efésios capítulo 4, verso 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor, irmão, preste atenção. Eu estou pegando essa versão, porque ela é muito direta. É uma leitura que não precisa nem de explanação. Ela é muito direta para mim e para você. Olha o Paulo escrevendo 63 depois de Cristo. Foi escrita na prisão nessa carta. Olha o que Paulo estava escrevendo para a igreja de Éfeso. Olha só: assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios. Vocês não podem mais olhar para aquelas pessoas que não conhecem a verdade. Vocês não podem mais viver naquele padrão. Sabe, nós, pastores, a gente tem às vezes, esses questionamentos das pessoas. Pastor, você não vai fazer o que está fazendo lá? Está dando certo. Eu aprendi ao longo da história que a nossa vida não é pelo que está dando certo. A nossa vida tem que ser pelo que é certo. Então não é porque está dando certo que você tem que fazer. A pergunta que você tem que fazer é certo? Nem tudo que os outros fazem é benéfico para você. Existem coisas que as pessoas fazem que para elas geram uma satisfação, mas para você não vai gerar. Então a necessidade nossa é de viver agradando o Senhor, fazendo a Ele aquilo que nos agrada. Paulo dizendo: olha, vocês não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Vivem por... Você conhece gente que vive por aparência? Você sabia que Jaú sofre isso? Já te contei isso? Jaú tem um rio que corta. Esse rio abriga um espírito chamado Leviatã. É a mesma potestade que ela governa a nação brasileira. No Brasil, segundo os estudiosos, Leviatã fica embaixo da ponte Rio-Niterói. A praia de Copacabana é o maior portal espiritual do mundo. É onde se faz os maiores trabalhos de invocações a Satanás. As maiores oferendas aos deuses pagãos se fazem lá. Então nós vivemos sobre a pressão e a opressão da prostituição, da promiscuidade, dos casamentos que são constituídos e são destruídos, as meninas que vão se prostituindo, os meninos e assim por diante, e o espírito de orfandade, que é uma outra coisa que eu falo disso para você outro dia, mas derivado de Leviatã.
Cidade de Jaú é uma cidade orgulhosa. Toda pessoa que vem de fora fala que a coisa que mais sofre aqui em Jaú é o orgulho que ela tem. Toda pessoa que começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, ela precisa provar para os outros que ela possui alguma coisa. E nós temos a nossa base, a casa das nossas leis, ela foi constituída em cima de terra dividida. As famílias que doaram a terra naquela época não se davam. Então naquele lugar a nossa terra, a nossa casa de leis foi constituída. A cidade de Jaú é uma cidade que vive assim. As pessoas precisam provar que elas são melhores do que as outras. Isso é uma potestade, é um principado. E isso gera o quê? Pensamentos de futilidade. Você não pode cair nesse laço. Você precisa ter a mente de Cristo para viver segundo o governo do Senhor. Ministra a vida do teu irmão, fala assim: eu estou repreendendo sobre a sua vida hoje todo pensamento fútil, em nome de Jesus. Diga que os seus pensamentos agradem ao Senhor e que a sua mente, fala para ele, seja a mente de Cristo. Verso 18, eu vou acabar. Diz assim: eles estão obscurecidos no entendimento. Irmãos, olha a profundidade da escrita. Eles estão mergulhados no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Devido ao quê? Ao endurecimento dos seus corações. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para você. Você já foi assim também. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: você já foi assim também. Fala, você já foi uma pedrona de gelo. Fala para ele: já foi. Quantas vezes você recebeu um convite para vir na igreja, irmão, e você disse: não vou nesses lugares, jamais entrarei. Mas era um coraçãozão duro, um coraçãozão de pedra. Agora deixa eu te falar uma coisa, por favor, olhe para mim. Talvez essa palavra é para uma pessoa só. Para de exigir da sua família o que você foi também. Porque às vezes você fala: eu falo e não vem. Eu falo e não parece da igreja. Fecha a boca, para de falar. Não é pelo seu muito falar, porque você ouviu tanta gente falando e você também não vê, seu coração estava endurecido. Em vez de você falar, ora. Em vez de você falar, ajoelha no chão e fala: Senhor, essa casa, essa causa, essa família, essa pessoa, o Zé, a Maria, a prole, o time de futebol que o Senhor me deu, eu entrego tudo eles ao Senhor, em nome de Jesus. E você vai ver eles entrando na casa do Senhor. Se eu fosse você, eu dava uma olhadinha nos bancos do lado e já começava a imaginar toda a família sentada aí. Como ela é grande, olha para o banco de trás e fala para o irmão: vai ter que mudar de lugar, irmão, vai ter que mudar. Em nome de Jesus. Próximo versículo 19: tendo perdido toda a sensibilidade por causa da dureza do coração, eles se entregaram a quê? A depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Você tem filho adolescente aqui que participa do Centro de Educação? Alguém tem? Estava aqui na igreja de quinta-feira. Eles falaram da aula da professora Nery. A professora Nery veio vestida de carnavalesca, decorou a sala de carnaval. Aí você pode falar assim: meu Deus, por quê? Para chocar os nossos filhos. Porque eu poderia muito bem aqui colocar um videozinho da Globeleza na tela da TV, no meio desse povo. Ai, horrorizado. Fui na igreja, o pastor colocou, sabia? Meu Deus. Na sua casa pode? Na sua TV pode aparecer. Então, se não serve para você, nem na sua casa pode tocar. Pastor, é que de vez em quando eu gosto de ouvir um Rio Negro e Solimões. Talvez seja por isso que seu coração está Solimões. Você precisa ouvir coisas do reino, irmão. Você precisa ouvir coisas que exaltam o nome do Senhor. Tira esse lixo da imoralidade. Tira essas coisas que não edificam você. Tem gente chamando a Anitta de pastora. Pastora Anitta.
compra roupa para os filhos no padrão da Anitta. Está repreendida essa imoralidade, está repreendida essa cegueira, em nome de Jesus. O texto é claro, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Verso 21 diz assim: de fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar. Repete comigo: renovado no modo de pensar. Vamos fazer um ato de fé aqui. Põe a mão aqui na cabeça e fala assim: Senhor, me ajude a mudar a minha forma de pensar. Diga: não quero mais pensar nos padrões do mundo, eu quero pensar nos conceitos do céu, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios e para a minha vida espiritual, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aí ele continua dizendo: e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em que? Em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Fala comigo: eu nasci para viver em santidade, no meio de uma geração incrédula e pervertida. Se você depois puder, na sua casa, toma nota, você vai ler em casa, não dá tempo a gente ler, era onde eu ia pregar. 1 Tessalonicenses 4, do verso 1 ao 8, ali Paulo fala para a igreja de Tessalônica aquilo que Deus deseja que nós façamos para adorar. No versículo 7, mais ou menos, de Tessalonicenses 4, você vai ver depois da sua casa que a Bíblia diz que o Senhor não nos chamou para a imundice, mas para a santificação. E a gente aprendeu que sem santificação, sem a santidade, nenhum de nós vamos conseguir agradar ao Senhor. Então é uma necessidade nossa compreender o propósito que o Pai tem para mim e para você. Um avivamento poderoso do Pai chegará sobre mim e sobre você, quando nós entendemos a maneira digna que nós temos de andar e de servir ao Senhor. Você pode ficar em pé para a gente orar um pouquinho? Fala para o irmão que está do seu lado: você nasceu para ser diferença de Deus, aonde Ele te plantou. De lá na sua família, na sua vizinhança, fala lá no seu local de trabalho, e lá na escola. Isso, lá na escola. Lá na escola. E voltando a falar, vou dar um exemplo, porque isso acontece na minha casa. Você precisa saber que o que acontece na sua também acontece na nossa. A Débora falava também assim: pai, sabe o que aconteceu? Eles estavam falando sobre música. De repente, na hora da música, eles olharam para mim, porque a Débora é a crente da sala, né, irmão? Ela olhou para eles e disse assim para eles: fiquem despreocupados, porque esse som não faz nenhuma diferença para mim. Amado. Aí você fala: nossa, como seus filhos. Não, irmão. As pessoas têm que olhar para os nossos filhos e falar assim: meu Deus, eles não são daqui, e não somos daqui. Aqui a gente só está passando por aqui. Para fazer o quê? Para ser mais alguém? Não, para a gente marcar a vida de alguém, para a gente marcar a vida dos outros. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu fui num velório onde as pessoas que estavam lá foram marcadas. Um rapaz que conhece o apóstolo Aires há 35 anos pediu a palavra. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: homem, viu em mim o que ninguém via. Eu era uma pessoa quebrada, falida, sem expectativa e sem palavra de ânimo. Um dia conversei com ele, um dia compartilhei com ele um sonho, um dia compartilhei com ele um propósito. Ele abriu uma gaveta e ele tirou daquela gaveta $200. Há 35 anos atrás, $200 é muito dinheiro. Não que hoje não seja, se tiver pode ofertar, amém, irmão? Mas ele tirou $200 e disse assim para ele: abre a sua mão, esse dinheiro representa o seu sonho, vai lá e vive o que ninguém acredita que você vive. Esse homem é um mega empresário, sustenta missionários
por causa daqueles $200 que foi plantado pela visão de um homem. Eu estou te contando isso porque o wireless marcou a vida de todas as pessoas que estavam lá naquela capela. Sabe o que é isso? Legado. A gente foi ensinado pela ideologia que a gente recebeu a conquistar coisas, fazer fortuna, que só dá tormenta quando morre. Os advogados que estão aqui sabem, é bom para eles porque eles ganham dinheiro, mas para a família é uma loucura. Poucos de nós se preocupam com o legado. Qual é o legado seu? Se você morreu hoje, quantas pessoas vão lá no seu culto fúnebre e vão dizer: meu Deus, a vida dele, a vida dela marcou a minha. Eu não vivo para entesourar, irmão. Eu vivo para marcar a vida das pessoas. Se pudesse escolher alguma coisa que pudesse ter na minha lápide quando eu morrer, é que aqui está sepultado alguém que amou o Senhor e marcou a vida das pessoas. É a única coisa. Eu vivo para isso, que você viva para isso também. Viva para agradar a Deus. Bate no peito e diga: eu vou viver para agradar a Deus. Põe a mão assim no seu peito um pouquinho. Pai, nessa manhã linda, nessa manhã de gratidão ao Senhor por tudo que temos recebido de Ti, somos alinhados aos Teus anseios, somos direcionados, ó Pai, exortados para nos preocuparmos a viver da forma que Te agrada. Assim como o apóstolo Paulo ensinou a igreja de Éfeso, assim também somos ensinados nessa manhã a viver ao Senhor segundo os Teus anseios. Que a nossa mente seja a Sua mente, que o nosso pensar seja o Seu pensar, que o nosso falar seja o Seu falar, que o nosso agir, ó Pai, seja segundo a Sua vontade, que a nossa vida seja renovada, seja transformada a cada dia. Produza, Senhor, arrependimento em nós. Anula, Senhor, a nossa velha maneira de viver. Nós sepultamos, ó Pai, os resquícios, os traços do velho homem, tudo aquilo que é Adão, Senhor, que ainda está em nós. Nós sepultamos isso hoje e nós tomamos sobre nós a identidade de Cristo, aquele que ressuscitou o terceiro dia para nos trazer vida e vida esta em abundância. Eu oro por esta igreja, oro por esta casa, e receba, Senhor, o nosso cântico, receba, Senhor, o nosso som, receba, Senhor, a nossa música, receba, Senhor, o movimentar do nosso corpo, receba, Senhor, a expressão dos nossos lábios, receba tudo agora, Pai, que produz som e movimento ao Senhor. Tudo isso seja para a Tua honra, tudo isso seja para a Sua glória, tudo isso seja para o Seu louvor. A Ti seja, Pai, toda a majestade para sempre, em nome de Jesus. Com a mão no seu peito e grata ao Senhor, nós vamos cantar.